Cremos? Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro Alvorada, 8 de setembro de 2024, a nossa, domingo à noite. Doutrinas E este é o nossas professor crenças da Igreja Adventista Fernando do Sétimo Veras. Dia. São 6 crenças, são 6 doutrinas e elas são compostas de 28 crenças fundamentais. E no Clube de Desbravadores, que é o departamento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que trabalha com crianças de 10 a 15 anos de idade, existem as classes regulares e as classes avançadas, que é realizada para os meninos até 15 anos de idade, e existe a classe de liderança. A classe de liderança nós chamamos de líder, e há umas qualificações depois, líder master e líder master à vontade, avançado. Líder master avançado. Para você se tornar um líder, você precisa cumprir alguns requisitos, e um desses requisitos é passar em uma prova de no mínimo, uma nota mínima de 7, da primeira à 10ª crença fundamentais. Então nós estudamos da primeira à 10ª crença fundamentais, fazemos uma prova que precisamos passar. Para líder master, você estuda da crença 11ª até a 20ª, faz uma prova, precisa passar. E para líder master avançado, você estuda da 21ª até a 28ª e faz uma prova. Para você se tornar, crescer na liderança do Clube dos Bravadores, faz isso. E aí, hoje, eu fui fazer a prova de líder master, que é das doutrinas 11ª até a 20ª. São 20 questões que você tem que responder, que são... Enfim, o que eu quero dizer é que a gente, obrigatoriamente, no Clube dos Bravadores, tem que ler e estudar as crenças fundamentais, o que deveria ser algo que toda a igreja, todo membro da Igreja Adventista deveria, pelo menos, ler esse livro. Alguém já leu esse livro? Mais ou menos, né? Pois é. E uma dessas crenças fundamentais, ela é sobre o remanescente e a sua missão. Uma dessas crenças é sobre o remanescente e a sua missão. Quem são os remanescentes? Hã? Eu estou ficando velho, estou ficando surdo. Quem são os remanescentes? Nós, você, eu somos remanescentes. Eita, eu estou bom. E qual é a nossa missão? Qual é a nossa principal pregação em relação a nós sermos remanescentes de Deus? O que Ele nos chamou a nós pregarmos? Amém, irmão? Vou lhe dar um brinde. A senhora pode pegar o carro da paizinha no final e levar. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14. Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro Alvorada, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, 8 de setembro de 2024. Esse é o professor Fernando Veras. Apocalipse, capítulo 14. E hoje nós vamos ler e estudar um pouco assim, resumido, sobre as 3 mensagens angélicas, tá bom? Apocalipse, capítulo 14, versículo 6 em diante. Com sua Bíblia aberta, vamos orar ao nosso Deus. Oremos. Grandioso Deus e amantíssimo Pai, neste momento nós estamos com a Tua palavra aberta e pedimos que o Teu Espírito Santo venha falar em nós e por nós, para que nós possamos, Senhor Deus, assimilar a Tua palavra nesta noite. Abençoa, Pai querido, cada um de nós que estamos aqui, abençoa os nossos familiares e nos faz entender o nosso chamado para esse tempo. Isso nós te pedimos e te agradecemos por Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Olha só, Apocalipse capítulo 14, versículo 6 em diante diz assim: E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha um evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo,
E adorei aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e a fonte das águas. Queridos, esse é a primeira mensagem angélica. Nós vamos ler um pouquinho sobre as outras duas, mas nós vamos conversar um pouquinho sobre a primeira mensagem. Eu vi um anjo voando pelo meio do céu, tinha um evangelho eterno para proclamar os que habitam sobre a terra em toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai glória, porque a vinda a hora do seu juízo, adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar, e a fonte das águas. Olha só, esse evangelho eterno que precisa ser pregado, ele não é um evangelho novo, é o evangelho que vem desde o início, que é Jesus Cristo nos amando e a sua mensagem de salvação para cada um de nós. Mas aí tem outros elementos em relação a essa mensagem, né? Olha só, temei a Deus e dai glória. O que é temer a Deus? Reverenciar, obedecer e dar glória, né? Nós vamos ler alguns textos em referência a dar glória a Deus. Abra sua Bíblia em João capítulo 15. Não desmarque o livro de Apocalipse, que nós iremos voltar. Mas abra sua Bíblia lá em João capítulo 15. Evangelho de João capítulo 15. Versículo 8. O que diz aí no versículo 8? 15, 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e se assim vos tornareis meus discípulos. O que diz aí? Nós glorificamos o Pai quando fazemos o quê? Muito fruto. Damos muito Fruto. É frutos ou é fruto? Fruto. Hã? Fruto. Não está errado não essa concordância aí. Porque dei muito fruto. Que fruto ela está se referindo? O fruto do Espírito Santo. Nós glorificamos a Deus, como fala lá em Apocalipse, capítulo 14, quando nós damos muito fruto. E esses frutos são o fruto do Espírito Santo de Deus. Porque a gente tem o hábito ou a imaginação de achar que nós glorificamos a Deus quando nós falamos ou cantamos. Mas nós glorificamos a Deus quando nós apresentamos o fruto do Espírito Santo. É uma das maneiras que nós, glorificando a Deus, é isso que nós somos chamados a fazer e também a propagar. Abra sua Bíblia também, queridos irmãos, lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6. Coríntios, capítulo 6. Versículo 19 e 20, que diz assim. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20 diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e não só de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aí você vira algumas páginas, capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo Para a glória de Deus. para a glória de Deus. Nós fomos chamados a glorificar a Deus através de nossos procedimentos apresentando o fruto do Espírito Santo. Nós fomos chamados a glorificar a Deus através da maneira que nós cuidamos do nosso corpo, e nós fomos chamados a glorificar a Deus através de tudo que nós fazemos. Porque a gente pensa, ou corremos o risco de pensar, que nós só glorificamos a Deus quando estamos aqui, na casa de Deus. Ou então quando nós reservamos um tempo em nossa casa para fazermos um culto, ou fazermos um momento de meditação. Mas na verdade, nós glorificamos a Deus em tudo que nós fazemos. Quer comais, quer bebais, fazer qualquer outra coisa, fazer de tudo para a
E aí, irmãos, aquilo que nós assistimos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós comemos, ou aquilo que nós deixamos de fazer, revela quem nós estamos glorificando. E nós somos chamados, na primeira mensagem angélica, que nós devemos glorificar a Deus. Abra sua Bíblia novamente, Apocalipse, ou volte aí para Apocalipse capítulo 14, né? Versículo 14, versículo 7. Dizendo com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é a vinda a hora do seu juízo. A palavra aqui, juízo, irmãos, ela é crisis, que quer dizer um processo em julgamento. Esse juízo aqui não é o que aconteceu ou que vai acontecer, mas é o que está acontecendo. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Mateus capítulo 16. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Alvorene, Fortaleza, Ceará, Brasil. Versículo 27 diz assim, ó: porque o Filho do Homem virá com grande glória, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Queridos, algo que nós precisamos entender e passar para as pessoas é que nós estamos passando em um período de juízo. Quando foi que começou esse juízo? 1844. 1844. E vai terminar quando? Quando Jesus Cristo estiver consumado, ele vem de lá para cá, né? Nós estamos passando pelo processo de juízo. E as pessoas não conseguem ou não sabem que eles estão passando por esse processo de juízo. E às vezes nós também aparentemente não entendemos que nós estamos passando num processo de juízo. Nossas ações, nossos procedimentos, nossa vida está sendo investigadas, estão sendo investigadas. E tudo que nós fazemos está escrito nos livros do céu. A gente não vai entrar nesses detalhes, né? Está sendo julgado. Começou lá pelas pessoas que aceitaram Jesus Cristo no tempo de Adão e Eva, está vindo até os nossos dias. Quando concluir o julgamento, Deus irá vir a esta terra. Mas toda vez que nós sabemos que nós estamos sendo observados, nós não agimos de maneira diferente? Ou não? Normalmente sim, né? Dá para dizer? Quando a gente, se você souber que você está sendo investigado por alguma coisa, no caso que já aconteceu com a pessoa que não posso falar tudo no telefone, porque o meu telefone ele pode ser hackeado da entrevista, né, por causa da coisa, não posso falar. Então, aí a pessoa já tem esse cuidado, mas nós, como adventistas do sétimo dia, nós sabemos isso e nós vivemos como, às vezes eu falo por mim, que como se nada tivesse acontecido. Pois é, nós estamos passando por um processo de juízo, não só nós, mas todas aquelas pessoas que um dia disseram que aceitaram Jesus Cristo. E as pessoas precisam entender isso também, tá? E aí, irmãos, eu gostaria que nós lêssemos agora Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13. Versículo 3. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Alvorene, 8 de setembro de 2024, domingo à noite. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Alvorene está localizada na Travessa Tenente José Barreira, número 50. Versículo 8. E outro anjo, que é a segunda mensagem angélica, né? E outro anjo seguiu dizendo: Caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua
fornicação ou prostituição. Né? Caiu a grande Babilônia. E aí, irmãos, nós precisamos entender algumas coisas. Mas, queridos, eu queria voltar só um ponto aqui que eu não falei, que eu preciso voltar para falar. No versículo 7 diz assim: e adorando aquele que fez os céus, e a terra, e o mar, e a fonte das águas. Fala que nós estamos participando de um juízo, e fala que nós devemos adorar aquele que fez os céus. O que mais? Esse trecho desse texto parece qual mandamento? Quarto mandamento. Se você abrir sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, eu gostaria que você abrisse no versículo 11, coloca aí, né, por favor, Êxodo 20, 11. Êxodo capítulo 20, versículo 11. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Álvaro N, localizada na Travessa Tenente José Barreira, número 50, no Grande Álvaro N. Hoje, domingo, 8 de setembro de 2024, e este é o professor Fernando Veras. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, 11. Culto do domingo realizado aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Álvaro N. Tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou, por isso o Senhor abençoou, e o dia de sábado e o santificou. Nós, através da primeira mensagem do Evangelho também, nós também temos que revelar que Deus é um Deus criador. O que nossos filhos aprendem na escola? Que o mundo veio de uma criação ou veio de uma evolução? Isso. E o sábado, ele é colocado também para nos lembrar que nós temos um Deus criador de todas as coisas. Que nós vimos de uma origem divina, de uma origem celestial. E nós também precisamos pregar para as pessoas que nós temos um Deus e que Ele criou todas as coisas. E Satanás tem trabalhado fortemente nisso. Agora sim, nós vamos ler a segunda mensagem angélica. Apocalipse capítulo 14, versículo 8 diz assim: e o outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Queridos, abra aí sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5, volte aí algumas páginas, 1 Pedro, capítulo 5, Pedro, capítulo 5, versículo 13. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Álvaro N, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. E este é o professor Fernando Veras. Apocalipse 5,13 diz: aquele que se encontra em Babilônia, também eleita vos saúda como igualmente meu filho Marcos. Aqui Pedro está chamando uma cidade de Babilônia. Que cidade é essa? Roma. Tá? Eles estavam falando, chamando Babilônia dando o codinome de Babilônia, de Roma de Babilônia. Vá lá para Apocalipse capítulo 17. Apocalipse capítulo 17. Apocalipse capítulo 17, versículo 5, diz assim, ó: e na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e a abominação da terra. Queridos, o que a segunda mensagem angélica fala? Caiu a grande Babilônia. E Babilônia representa tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. E esse movimento da Babilônia, ela se levanta
querendo ser igual a Deus e usurpar o local de Deus. E aí ela fala também o quê? Lê novamente para mim aí, 14, versículo 8. E outro anjo seguiu dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Existe um poder que se coloca acima de tudo, querendo ser igual a Deus, e as suas doutrinas ela repassa para as outras denominações, né? Olha só, queridos, nós temos o sábado como memorial da criação de Deus, certo? Só que existem muitas igrejas que não observam o sábado como dia de guarda. Observam qual dia? Domingo. E isso eles aprenderam com quem? A Igreja Católica. A Igreja Católica. A Igreja Católica é bem clara, ela diz, pelo poder que é investido a ela mudou o dia de adoração para sábado, para domingo. Mas as outras denominações que não aceitam, que aprenderam com ela, mas não tem nenhuma base bíblica para isso, também adoram ao domingo. E a Bíblia fala que a grande Babilônia, a mentira, o sistema religioso irá cair, certo? Que é uma das mensagens que nós deveríamos também sair dela. E aí nós temos o último versículo, por conta do tempo, que já está estourando. Hoje o último versículo não, a última mensagem angélica, que está no versículo 9. Diz assim: seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta a sua imagem, receber o sinal na sua testa, na sua mão, também este é beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos anjos e diante do Cordeiro. E na terceira mensagem angélica, queridos irmãos, é colocado para nós um aviso para que nós não sejamos marcados com a imagem, com o selo da besta, né? E aí nós temos um problema aqui. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13, só volte aí, versículo 15, que diz assim, ó: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem e a besta. Olha só. Em outro momento, nós podemos estudar sobre isso. Nós temos pessoas que é bem entendido em relação a isso, mas nós temos o sinal da besta e o sinal de Deus. E quem colocar o sinal da besta na sua fronte, na sua mão, sofrerá as 7 pragas. E quem não colocar o sinal da besta na mão ou na testa, ela será alvo da ira do dragão, o qual foi dado o poder para matar. E aí nós estamos diante de uma situação: ou nós adoramos a Deus e sofremos a ira de Satanás, ou nós adoramos a Satanás utilizando a marca dele e sofremos a consequência das 7 pragas. Qual é que vocês escolhem? A Deus. Vocês estão entendendo o que eu disse? Nos últimos dias da história desse mundo, a terceira mensagem angélica fala que será colocado um sinal na testa e na mão daquelas pessoas que irão adorar a besta. E essas pessoas que irão adorar a besta, elas sofrerão as 7 pragas de Deus. E quem não adorar a besta, se colocar ao lado de Deus, irá sofrer a ira de Satanás, o qual terá poder de ir até matar. De qualquer forma, de uma ou de outra situação, nós iremos sofrer. E aí, a diferença está no depois. Porque depois, se for obedecer
a Satanás, além de sofrer, ainda vai morrer eternamente. Será lançado no lago de fogo e enxofre, né? Irá morrer. E quem obedecer a Deus irá ter a vida eterna. Ele disse que é melhor temer aquele que mata ao povo, mas não mata o espírito, não. É temer o que mata, ao que tanto mata, pode matar a alma, como o corpo, como o espírito. E olha só, diante de nós temos uma decisão. Hoje tem pessoas que torcem Fortaleza, hoje tem pessoas que torcem Ceará, hoje tem pessoas que não torcem nada. Só que na vida espiritual, ou nós vamos receber a marca de Deus, ou nós vamos receber a marca da besta. Ou nós vamos nos posicionar a favor fugiu a palavra, das tradições colocadas pelos homens e enganados pela igreja, através da igreja, nós iremos obedecer a Deus de acordo com a sua palavra. Nós estamos diante de uma decisão que nós precisamos tomar. Nós precisamos tomar essa decisão quando? Ontem. Nós precisamos tomar a decisão se hoje nós vamos servir a Deus ou nós vamos servir a Satanás. Nós precisamos tomar a decisão se nós iremos glorificar o nome de Deus e pregar a sua mensagem, ou se nós iremos receber a marca da besta. Lembre-se, irmão, uma vez, há muitos anos atrás, eu estava estudando a Bíblia com uma pessoa, e eu disse para ela que nós devemos ter cuidado, porque Satanás ele não vai se aparecer, não vai se mostrar da maneira que ele é. Ele vai se mostrar da maneira que nos engane. E da maneira que ele vai nos enganar é mostrando um sistema religioso contrário à palavra de Deus. Porque nem todo que diz Senhor, Senhor, esse fará, está fazendo a vontade de Deus. E nós estamos vendo, queridos irmãos, que aí afora existem muitas igrejas que estão se levantando contra a vontade de Deus. Hoje em dia existem igrejas que promovem o Afonso está filmando, né? Então tem que ter teoria da prosperidade, né? Promove algumas ideologias, né? E a gente acha isso um absurdo, porque é totalmente contrário à Bíblia. Só que existem muitos ensinamentos aí fora, em igrejas tradicionais e consagradas, que também são contrárias à palavra de Deus. E estão levando muitas pessoas ao engano. E nós temos a responsabilidade de levar as 3 mensagens angélicas para as pessoas. Mas para isso nós precisamos viver. Muitos anos atrás, eu fui para uma entrevista de emprego e nós tivemos que fazer um debate. Uma entrevista de emprego, ela separou as pessoas que estavam lá em 2 grupos. Um tinha que defender Deus como Criador e outro tinha que defender Deus como não Criador. Uma entrevista de emprego assim do nada. E eu caí que defendia Deus como Criador, e eu estava cheio de argumentos. Quando eu fui colocado para o outro lado, eu não consegui nem falar, porque era algo que eu não acreditava, era algo que eu não tinha comprado a ideia. Em relação às 3 mensagens angélicas, nós só vamos conseguir falar para as outras pessoas se nós acreditarmos nela, se nós vivermos ela, se nós buscarmos segui-la, porque nós não vamos vender ou propagar algo ou divulgar algo se nós não acreditamos. Se nós não acreditamos, nós não vamos fazer. Então, o primeiro passo é nós estudarmos as 3 mensagens angélicas, que a gente falou aqui de maneira bem rápida, aprender o que ela significa para a gente. Por exemplo, o que é o sinal da besta? Né? O que é isso? O que é aquilo? De acordo com a palavra de Deus. E aí mostrar para as outras pessoas. Porque nós precisamos pregar a palavra de Deus, que foi para isso que nós, membros dessa igreja, fomos chamados. Então nós precisamos nos levantar e pregar a mensagem de Deus, as 3 mensagens angélicas, que é a mensagem para este tempo sendo propagada em todo o mundo, e existem pessoas que só irão ser atingidas por essa mensagem se nós a pregarmos. E o meu
apelo para mim e para você nesta noite é que nós possamos nos apropriar dessa mensagem e aceitarmos a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e pregar as coisas que estão para acontecer. Devemos glorificar a Deus através do fruto do Espírito. Devemos glorificar a Deus através do nosso corpo, tudo aquilo que façamos. Nós precisamos mostrar para as pessoas que elas estão no erro, porque elas estão sendo enganadas dentro da Babilônia ou das suas filhas, que a Bíblia também fala, e nós precisamos entender que aquele que receber a marca da besta, ou na testa ou na mão, sofrerá o castigo eterno. Nós precisamos compreender essas coisas, sabendo que todas as coisas foram mostradas para nós, para que nós possamos nos salvar e ajudar no conhecimento para que as outras pessoas também se salvem. Que Deus abençoe e que nós possamos tomar a decisão hoje a quem nós iremos servir: ao engano, através de Babilônia e suas filhas, ou ao Deus verdadeiro. Que Deus nos abençoe. Amém. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Álvaro Reine está localizada a Travessa Tenente José Barreira, número 50, aqui no Grande Álvaro Reine. E agora vamos ouvir a professora Ruth. E vamos cantar juntos, digno. Valeu, Jesus. Vamos encerrar o vídeo por aqui, pois canção gera direitos E quando Cristo autorais. voltar, nós todos Valeu, possamos Jesus. estar preparados para viver eternamente.